Vocês têm acompanhado no mundo inteiro ondas de manifestações contra as restrições sanitárias excessivas que têm sido impostas pelo governo. No Canadá, isso ganhou uma repercussão maior com a adesão dos caminhoneiros nas últimas semanas, em fevereiro de 2022. E o governo canadense editou o Emergency Act, o ato emergencial, fundado em uma lei da década de... especificamente em 1985 ela foi criada, em 1988 ela foi ratificada. E hoje, agora em 15 de fevereiro de 2022, foi editado o ato executivo, 3 atos, na verdade, executivos. E hoje eu vou comentar justamente sobre isso porque ele suspende diversos direitos fundamentais, as liberdades fundamentais, direitos civis e políticos, e também põe em risco até a democracia, certo? Por isso o nome do vídeo é justamente o fim da democracia, porque persistindo essa legislação, a gente não poderá falar em democracia, certo? Bom, eu vou falar de alguns apontamentos bem com relação à questão jurídica que está em questão. Apesar de que a gente pode analisar politicamente a diferença de tratamento da mídia e do governo com as manifestações do Black Lives Matter, por exemplo, e também com relação a questões... Isso deixa um fundo ideológico que a gente pode perceber, certo? E, bom, vamos lá. Então, esse ato emergencial, existe essa lei geral que eu mencionei, ratificada em 1988, e em situações para preservar a soberania, a integridade territorial e a segurança da sociedade, do indivíduo e das instituições do Estado, pode ser editado, sim, um ato emergencial. Eles chamam isso de emergência nacional, certo? Na verdade, às vezes isso acaba sendo para proteger mais os dirigentes, os governantes que estão no poder, e aí sacrificam o valor da justiça e da liberdade dos indivíduos. Nesse caso, a gente tem que ter muito cuidado com a suspensão de direitos fundamentais e direitos civis e políticos. Bom, essas medidas elas são tidas lá no Canadá como caráter transitório, né? Reconhecido caráter transitório, para garantir a segurança. E ela só pode viger por 30 dias e depois ela vai ser submetida, ela passa a ter vigência imediata, até 30 dias, mas o parlamento pode revogar, ratificar e até estender esse prazo de vigência, certo? É expedido pelo governador do conselho, que é a autoridade competente para isso, só que a questão toda é que, eu vou fazer uma referência aqui à Alemanha nazista em 1933, que houve um incêndio no parlamento e colocou em risco as instituições democráticas. Com isso, o parlamento de lá aprovou uma lei que suspendia essas liberdades civis e políticas para proteger o povo e o Estado. No mesmo ano, depois aprovaram a lei de concessão de poderes plenos para o poder executivo, e nós sabemos quais foram as consequências disso. Por isso, essas regras transitórias, muitas vezes, elas geram problemas permanentes, né? E uma vez que você outorga poder a um governante, dificilmente você consegue retirar. Isso a gente vem falando desde o início desse período de emergência sanitária. E esse ato, especificamente, foi a primeira vez que a motivação não foi fundada na emergência sanitária, desde que se começou esse período, certo? Então, você vê que as restrições agora estão sendo aceitas ou impostas, não aceitas por todos, mas impostas, e boa parte da população começou a se acostumar ao longo de 2 anos com essas restrições, né? E agora, independente da fundamentação, isso já é admitido como se a origem dos direitos fundamentais não decorresse da natureza humana, mas sim de uma estrutura estatal, né? Bom, a emergência nacional, de acordo com a lei geral, ela pode ter a defesa da vida como fundamentação, a defesa da vida, da saúde e da segurança dos canadenses, ou para proteger o país do Canadá pela sua soberania, pela sua integridade territorial, quando tiver uma ameaça estrangeira, certo? Essa lei geral, ela cria algumas espécies de emergência nacional: a de bem-estar público, a de ordem pública, a internacional e a de guerra. A que foi editada agora em 15 de fevereiro, ela se refere à ordem pública. E são 3 atos, na verdade, que foram outorgados no mesmo dia: declaração do estado de emergência nacional, ali apresentando os motivos, o regulamento
de medidas emergenciais e a fixação de medidas econômicas emergenciais. Na motivação desse ato, olha só que coisa. Eu vou ler aqui alguns dos motivos, né? Porque primeiro, foi esse, como eu disse, foi o primeiro ato de restrições de direitos fundamentais que não se justificou na emergência sanitária, e aí ele vai apresentar alguns motivos falando sobre motivo também de política ideológica. Primeiro, fala em uma ameaça estrangeira à segurança do país e que as manifestações teriam um objetivo político ideológico, e com isso justificando a atuação. Só que teve uma manifestação do ministro da Justiça que ele acusou os manifestantes de serem pró-Trump, como se isso fosse algo ilegal, certo? Ou seja, o que está havendo é uma repressão de dissidentes ideológicos e, de acordo com a própria lei geral, que possibilita o ato emergencial, não é possível que a sua utilização para combater protesto ou dissidência. Então isso daqui já mostra que há uma ilegalidade clara nisso. Mas eles expressam vários motivos. Eles falam que está havendo bloqueios e ameaças contínuas à liberdade de locomoção, com uso de violência grave contra pessoas e contra propriedade. Aí eles falaram com objetivo político e ideológico dentro do país, como se a ameaça fosse estrangeira, né? Mas é a própria população do Canadá que está atuando. A ameaça à segurança e à economia. O único momento que eles fizeram referência à emergência sanitária é por conta dos efeitos que isso gerou na economia, um reconhecimento de que para salvar vidas e saúde prejudicaram a economia e agora existe um problema econômico lá. E com essas manifestações haveria um agravamento dessa situação econômica. Mas isso seria motivo para impedir o exercício de direitos fundamentais? Mais uma vez, já que já infringiram os direitos fundamentais, agora vão novamente com esse outro motivo. Os efeitos econômicos adversos, eles fizeram referência também às relações comerciais internacionais do Canadá, a interferência dos manifestantes na cadeia produtiva de distribuição de produtos e também na prestação de serviços essenciais. E o quinto motivo que eles colocaram foi um potencial aumento do nível de agitação e violência que ameaçaria a segurança dos canadenses. Isso está no condicional, ou seja, que poderia vir a ocorrer. Então, de modo preventivo, o governo resolveu suspender a vigência dos direitos fundamentais para evitar, como se fosse uma precaução, certo? Para proteger as instituições ou a própria população que estava se manifestando, né? Bom, e lembrando que no início das manifestações, o Justin Trudeau chegou a falar que era uma minoria marginal. Depois disso, quando ele viu a magnitude, ele chegou a se esconder. Isso foi noticiado exatamente com essa palavra, que ele foi se esconder dos manifestantes, e depois ele voltou com essa medida aí autoritária. Bom, então primeiro teve o ato de declaração, no mesmo dia editou o regulamento de medidas emergenciais, e aí ele estabeleceu as seguintes proibições. Foram 9 proibições, certo? Vamos lá. Primeiro, proibiu a reunião pública de pessoas que pudessem vir a violar a paz. E também, com isso, impedindo que as pessoas levassem crianças e adolescentes, menores de idade. Porque o que é que acontece? Nessas repressões surgiram alguns vídeos que foi pouco noticiado pela mídia mundial, porém, com as redes sociais a gente ainda conseguiu ter acesso a algumas informações. Então, tinha crianças, famílias nas manifestações. Então, impedindo a presença de crianças, não haveria a repressão policial, não atingiria as crianças, pelo menos, né? Apesar de que, da edição do ato até agora, já são pelo menos 191 prisões, com base nessa lei, de manifestantes. A segunda restrição foi a proibição de entrada de estrangeiros e a realização de viagens até de nacionais dentro do território nacional, impedindo de participar ou de facilitar a ocorrência dos protestos. Também proibiu o uso, olha a intervenção na propriedade privada, com base na ideia de função social, né? Proibiu o uso, a coleta e a disponibilização da propriedade e também proibiu a doação que visasse beneficiar o protesto ou pessoas que dele participem. Proíbe também o acesso a locais considerados restritos, como, por exemplo, o parlamento foi cercado, os prédios públicos estão sendo cercados, sitiados,
colocando cercas e impedindo. Se a pessoa entrar lá, ela está cometendo uma infração hoje. Se você está numa democracia e isso é um local do povo, a coisa é pública, o povo não pode entrar no próprio prédio do povo, né? Então a gente vê uma deturpação e faz nos questionar quem é o dono do poder hoje no Canadá. Não, parece que não é o povo. E aqui sim, me parece que não temos, então, a democracia. E a gente só faz deixar mais claro para a gente que a democracia está suspensa no Canadá, já que você não pode exercer a sua liberdade, não tem direito à propriedade privada, não pode afirmar suas opções ideológicas, não pode contestar, ser dissidente do governo se a oposição popular fica impedida, e também o acesso a prédios públicos, né? Houve um controle, uma intervenção de controle para a manutenção e restauração dos serviços públicos, uma permissão, ele deu uma permissão para qualquer agente público, na forma que lá está descrito, para requisitar o uso de bens das pessoas e também para obrigar as pessoas a prestar serviços para cumprir ali missões essenciais. E aí existe a possibilidade de vir a pessoa depois a receber uma retribuição compensatória razoável, considerada razoável, né? Bom, e tem mais 3 pontos que são muito graves. Primeiro, uma condenação sumária com pena de multa de até $500 e prisão não superior a 6 meses. E se houver condenação por indiciamento, com o devido processo legal, a pena de multa pode chegar a $5.000 e prisão de até 5 anos. Com isso, há uma ofensa grave à própria lei geral, que ela impede que sobre a rúbrica da emergência nacional haja detenção e prisão e internação de pessoas com base na nacionalidade. E eles fazem referência a essa questão da nacionalidade também, certo? E o Canadian Bill of Rights, que é a Declaração de Direitos Fundamentais do Canadá, impede a detenção arbitrária e assegura a presunção de inocência. Então a pessoa tem direito a uma audiência justa e pública em um tribunal independente e imparcial, certo? E uma condenação sumária não respeita essa declaração de direitos, né? E por fim, teve uma outra obrigatoriedade que foi imposta ali, ele deu uma espécie de carta branca ao prever a adoção de outras medidas que não estavam expressas ali, ou seja, ele pode ordenar outras medidas, ainda que não conhecidas, foi essa expressão que ele utilizou. Ou seja, pode tirar da cartola de qualquer outra decisão restritiva e estaria dentro da legalidade, certo? Isso é altamente questionável. Bom, aí eu lembrei daquela expressão l'état c'est moi, o Estado sou eu, como se não houvesse uma responsabilidade do ator, uma responsabilidade jurídica pelas consequências dos atos do agente público, né? Porque numa democracia a gente pressupõe justamente o poder do povo, então é fundamental a distinção entre público e privado, a gente precisa saber bem delimitado o que é público e o que é privado para saber até onde o poder público pode agir. E aí a gente precisa defender a privacidade, a intimidade, a propriedade privada para poder garantir a liberdade, o exercício das liberdades fundamentais pelos cidadãos. Porque o objetivo do direito precisa ser proteger o cidadão, as pessoas, né? O ser humano. E o agente público não pode dispor do patrimônio de modo irresponsável, agir irresponsavelmente. E aí tem uma expressão do direito inglês que era "the king can do no wrong", ou seja, como se o rei nunca errasse. Só que o problema é que aqui ainda é mais grave do que aquela situação britânica antiga, na verdade porque a população aqui está submetida às ordens do próprio agente público. Porque esses atos obstaram o exercício do direito de ação. Tem um artigo que impede o cidadão de entrar na justiça pedindo uma reparação em face do agente público. Ele pode entrar contra o Estado, porém não pessoalmente contra o agente público. Então isso faz com que ele seja irresponsável pelos próprios atos que pratica, né? Já que ele está agindo, ele pode ir até os limites. Então pode haver uma reparação, na verdade, pecuniária, paga pelo Estado, porém os crimes e os excessos cometidos pelo agente público não serão
não serão reparados criminalmente, certo? A responsabilidade criminal acaba se afastando aqui, salvo se comprovada a má-fé, né? Então a má-fé, ela passou a ser presumida do cidadão e não do agente público que está cometendo esses atos. E a gente viu vídeos de policiais andando com cavalos pisoteando as pessoas, grupo de policiais segurando manifestante pacífico, enquanto alguns dos policiais davam joelhadas e agrediam gravemente essas pessoas. E isso está acontecendo hoje no Canadá, certo? Então, isso vai na contramão do que os próprios progressistas defendem como processo civilizatório, né? Porque ao desrespeito do ser humano, que seria um processo civilizatório, se não respeitar os civis, pelo menos os civis, não estou nem aqui ampliando para todo ser humano, que deveria ser o correto, né? Mas já é uma visão justnaturalista que eu defendo, mas que eu sei que hoje no mundo que caminha para o progressismo, normalmente defende o pós-positivismo, enfim, mas aqui é conversa para outro papo. Sobre o regulamento de restrições econômicas que foi editado, também no mesmo dia, 15 de fevereiro de 2022, eles impediram que qualquer empresa realizasse ali negócios com qualquer pessoa envolvida nos protestos, inclusive serviços financeiros. Não pode ter empréstimo, não pode ter transação bancária, houve bloqueio de conta bancária. A proibição expressa se estendeu essas transações também com moedas virtuais, certo? Não sei como é que vai ser efetivamente esse controle, porque as moedas virtuais, as criptomoedas, elas não são centralizadas e por isso ainda resta algo de liberdade em torno disso, no uso delas. E detalhe que eles fizeram referência à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento de terrorismo. Só que não há nenhuma vinculação às manifestações pacíficas da população com terrorismo nem com lavagem de dinheiro. É simplesmente uma doação que estava havendo para que os caminhoneiros que estavam, e para a população que estava lá, recebesse algum alimento ou até pudesse adquirir alimentos, né? E agasalhos, já que lá está no inverno. Então, mas principalmente alimento para que as pessoas pudessem se manter. Então era somente o apoio e o governo está impedindo que isso aconteça. Com base na ideia de função social da propriedade e na segurança do governo, não é da população, essas medidas estão colocando em risco a democracia do Canadá, colocando todo cidadão sob vigília, quando na verdade é o governo que deveria estar sob vigília, porque a transparência na conduta do governo é que tem que ser exigida. Não pode haver, numa sociedade saudável, a presunção de má-fé dos cidadãos. A presunção é sempre de boa-fé, certo? Hoje, cada cidadão canadense está sendo considerado suspeito, porque todos estão sendo vigiados pelo Estado policial que se colocou. É uma espécie de lei marcial que está vigente, suspendendo a vigência de direitos fundamentais, direitos civis e políticos, certo? Eu vou colocar o link aqui embaixo da legislação, que vocês podem clicar e ler na íntegra. E publiquei também um artigo, que eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês poderem acessar, certo? Bom, ficamos torcendo para que a população do Canadá possa superar essa questão e que os outros países, os outros povos também observem o que está acontecendo lá para poder vigiar o governo e não ser o governo que vigia a sociedade, certo? Nós vamos continuar fazendo vídeos e artigos do ponto de vista jurídico, defendendo as liberdades fundamentais sempre. Essa é a forma que a sociedade precisa se mobilizar para poder impedir que governantes autoritários continuem guiando os rumos da nossa população. Um abraço.